Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC. Este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicação de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo do vídeo é apresentar já a aplicação da técnica de elementos finitos para estruturar uma solução aproximada para equações diferenciais e especificamente aqui nessa aula para estruturar uma solução aproximada em cima do nosso problema modelo. Destaco mais uma vez que, por simplificação, estamos utilizando um problema modelo para apresentar a aplicação da técnica de elementos finitos. No vídeo anterior, a gente desenvolveu um exercício que foi a aplicação do método de Galerkin para a obtenção de uma solução aproximada deste mesmo problema modelo, né, particularizando, né, um valor para f de x e para g, que, salvo engano, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, só para não passar uma informação incoerente, o exercício que a gente resolveu no último vídeo, o fx foi denominado de menos 2 e o g de x e o g de menos 2. Então, dessa forma, a gente encontrou uma solução aproximada pelo método de Galerkin, ainda no viés da forma integral forte, né, e recuperamos como solução aproximada a mesma solução exata a desse problema. A dificuldade que a gente teve, né, no desenvolvimento do exercício anterior e no desenvolvimento que foi feito em sala de aula, a gente resolveu o mesmo exercício aplicando a gente resolveu ou seja, não é o mesmo exercício, na verdade é o mesmo problema, modelo, com a mesma particularidade de denominação de fx e g. Só que aplicamos o método de Galerkin não no seu viés integral ainda forte. A gente fez lá uma passagem de integração por partes, passando um grau de diferenciabilidade da variável u para a variável de empoderação, que a gente está denominando aqui de w, e aplicamos essa mesma metodologia para se estruturar uma outra solução aproximada, né, diferente daquela que a gente desenvolveu. É essa passagem obrigatória para a gente aplicar, na verdade, a técnica de elementos finitos. Porque até então, o que foi que a gente fez? A gente estruturou a forma integral, depois enfraquecemos, e a questão era se estabelecer a minha função de aproximação. E aí existia uma dificuldade de se construir uma aproximação válida para todo o domínio do meu problema, que me garantisse, tanto na primeira versão, que foi da forma integral ainda forte, todas as condições de contorno do problema, naquela cara lá da aproximação, parte da aproximação tinha que satisfazer todas as condições de contorno, o somatório lá, caracterizado pelo φ vezes os alfas. Aquelas funções elas tinham que ser homogêneas nas condições de contorno, e a dificuldade era sempre se estabelecer a minha estrutura de aproximação. O que a técnica de elementos finitos vem para sair dessa dificuldade é me mostrar uma maneira, uma metodologia de se estruturar a base de aproximação do problema, sem necessariamente se preocupar que essas funções que vão estruturar a base, elas atendam a priori a alguma condição, de contorno do meu problema, seja ela essencial e natural. Então, para apresentar essa técnica, a gente começa com o mesmo problema modelo, ou seja, uma equação diferencial ordinária, definida no domínio x, variando de 0 a 1, com a condição de contorno essencial e a condição de contorno natural aqui apresentadas. Vamos utilizar, por simplificação, aquela mesma abordagem, ou seja, o a ele me representa o operador diferencial de ordem 2, e esse q de x aqui me representa a negação do f de x. Tá? E esse problema agora ele fica com essa apresentação mais compacta. A gente segue na sequência, ou seja, para aplicar
né, o método de elementos finitos e a técnica de elementos finitos. A técnica de elementos finitos, na verdade, é a construção da aproximação. A técnica de elementos finitos no MRP, Galerc, MRP métodos resíduos ponderados, Galerc no seu viés fraco, me dá o método de elementos finitos. Então aqui a gente aplica, né, para a obtenção do método de elementos finitos, eu preciso enxergar uma solução aproximada, né, que vai, né, estruturar, que vai garantir, né, uma solução aproximada que vai ser aplicada a este problema. Essa solução aproximada ela me gera um resíduo dentro do que foi explicado já anteriormente, e a questão aqui é ponderar o resíduo por uma dada função peso e levar essa ponderação em todo o domínio a zero, né? A questão agora é utilizar aproximações desse tipo, tá? Tanto para U quanto para W. É claro que, como a gente vai aplicar Galerc, não é? As minhas f de j aqui serão iguais às minhas φs de i. Na verdade, a φ de i vai ser igual a um φ de j, né, para a gente definir Galerc. Essa sequência aqui é muito similar à sequência que a gente já tinha apresentado anteriormente. E a questão aqui, que a gente vai desenvolver explicitamente em sala de aula, é mostrar a construção das minhas φs pela metodologia de elementos finitos. Não existe uma sequência metodológica para essa construção, né, e aplicação da técnica de elementos finitos. No caso unidimensional, aqui resumidamente, a gente dispersa uma certa quantidade de nós no meu domínio, atrela a cada um desses nós uma função φ. Essa função φ de aproximação ela tem como característica o suporte compacto e a unidade, né, dela, a unidade no nó associado a ela. Tá? Ou seja, o suporte compacto ela vale zero somente numa região de influência do próprio nó. Tá? Veja que essa função φ de i aqui, no caso de um elemento finito de dois nós, ela varia linearmente, tá? Dentro da zona de influência dela e vai para zero no restante do domínio obrigatoriamente. Mas isso a gente vai discutir com mais precisão em sala de aula. Tá? O que a técnica me mostra é justamente a metodologia de construir essas φs, tá? E a base de aproximação. Tá? A gente vai definir aqui alguns espaços, tá, associados tanto à aproximação, que são as funções de forma, né, utilizadas na aproximação, o espaço das funções admissíveis e o espaço das funções de ponderação. Veja que no caso do espaço das funções de aproximação admissíveis, a leitura desse espaço aqui é o seguinte, né? Essas funções de aproximação elas têm que me garantir, né, as funções de aproximação elas vão me garantir as condições de contorno essenciais do meu problema e elas têm que ser quadrado integrável, né? A derivada dessas funções ao quadrado ela tem que ser integrável, ou seja, ela tem que me dar um valor finito e já no nosso desenvolvimento a gente vai entender o porquê. A gente vai ver que esse elemento daqui, não é, a derivada dessa aproximação ao quadrado, ela vai estar presente na composição de cada uma das entradas ali da minha matriz de rigidez. Então, se você não garantir que essa integral ela tem um valor finito, você não vai conseguir calcular os elementos da minha matriz, da matriz de coeficiente, e futuramente na aplicação de elementos finitos a gente vai denominar de rigidez. Tá? O espaço das funções de ponderação, essas funções obrigatoriamente elas têm que ser homogêneas nas funções de contorno essenciais do meu problema, e também a derivada delas ao quadrado tem que ser integrável, ou seja, tem que me dar um valor finito. Tá? Perfeito. Aqui é algo relacionado à estruturação da técnica de elementos finitos na construção das funções de aproximação, no caso específico para os elementos finitos
no viés, né, unidimensional, não elementos finitos de 2 nós. Isso aqui a gente vai construir bonitinho em sala de aula e em exercícios que a posteriori nós vamos apresentar aqui, tá, também em vídeo. Tá? Aqui tem o nosso problema modelo, novamente, só relembrando aqui a minha função resíduo ponderada no meu domínio do problema elevado a zero, e a questão é aplicar o Medgalerk. A passagem aqui que a gente vai fazer é justamente uma passagem onde a gente vai fazer uma integração por partes para passar um grau de diferenciabilidade da variável U para a variável W. Isso é o enfraquecimento do problema. E nessa condição da integração por partes, a gente vai naturalmente embutir a condição de contorno natural do problema, né, do problema de valor de contorno. E por isso também que essa condição de contorno é denominada natural, porque nesse processo de enfraquecimento, nesse processo de apresentar a forma integral enfraquecida, a condição de contorno natural ela aparece naturalmente. É essa passagem, né, que vai me garantir, né, o enfraquecimento, ou seja, a minha função U aproximada agora, ela vai ter obrigatoriamente um grau de diferenciabilidade, de exigência de diferenciabilidade menor do que o problema original em forma forte. Então a gente segue numa mesma lógica, né, dada nas aulas anteriores, para se chegar agora no meu sistema K-alfa-F. Agora, diferentemente do anterior, o K agora é calculada por uma outra integral, né, com a condição lá dada pelo enfraquecimento. E a gente tem, para esse problema, o K e o F calculados a partir, né, dessas expressões aqui. Veja que a questão agora é justamente definir as minhas φs. A gente não vai, né, definir um U útil, né, e como um polinômio e forçar com que esse U seja válido para todo. A gente não vai forçar que essas φs que compõem essa U, né, elas sejam caracterizadas para todo o meu domínio. Não, elas têm a cara das funções estabelecidas pela técnica que a gente vai desenvolver bonitinho em sala de aula. A observação aqui para esse problema é que a matriz K é simétrica e ela vai ser esparsa agora justamente pela condição da técnica de elementos finitos. Tá? Então, a gente vai discutir, né, explicitar, vamos abrir essas contas na aula para que a gente possa entender um pouco melhor, né, a aplicação da técnica de elementos finitos para esse problema unidimensional e, naturalmente, né, fazer a aplicação da técnica em problemas bidimensionais e tridimensionais. Até o próximo vídeo.